Bom dia, meus irmãos. Gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus no Salmo 51. Hoje a exposição, a meditação na palavra de Deus será no Salmo 51. Eu acho muito interessante a gente meditar em alguns salmos, e com certeza tem muitas lições para nós, com certeza tem muitos aprendizados que nós podemos aprender, né, retirar da palavra de Deus. E os salmos são bons exemplos na palavra de Deus daquilo que pode nos ensinar de como nós podemos nos achegar diante de Deus, qual é a nossa postura como cristãos diante de Deus, como que nós devemos eh, agir através e pela misericórdia de Deus. Então, Salmo 51, eu vou ler o Salmo todo, aí você pode acompanhar comigo. Versículo 1 diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal aos teus olhos, de maneira que serás tido justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconda o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença e nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agrada de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Faz bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Vamos fechar os nossos olhos e orar. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã de domingo na tua presença, Senhor, juntamente com os nossos irmãos aqui em comunhão. Senhor, e nessa manhã queremos, Senhor, te dar toda a glória, toda a honra e pedir para que o Senhor fale aos nossos corações e nos ensine nessa manhã através da tua palavra, Senhor. Através desse salmo, Senhor, tão especial da tua palavra, que o Senhor possa nos ensinar, Senhor, nessa manhã, a nos alimentar o nosso coração, Senhor, com a tua palavra. Senhor, para que possamos, Deus, cada dia, Senhor, e cada momento mais estar, Senhor, em conformidade com a tua palavra e mais parecidos contigo, Senhor. Peço ajuda do teu Espírito Santo e nós, Senhor, todos declaramos, Senhor, que nós somos dependentes do Senhor, Pai, no nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, esse salmo, ele é muito especial. Como nós lemos aqui, é uma petição, é um clamor de Davi. E
O contexto histórico, na verdade, aqui se desenrola no auge do reinado de Davi, onde ele, bem, no seu auge, no seu apogeu, ele comete adultério com Batseba, esposa de Urias, que era um dos seus valentes guerreiros. Você vê isso em 2 Samuel 11, a partir do versículo 1, e naqueles textos lá, você consegue observar esse contexto. E após a gravidez de Batseba, Davi tenta primeiramente encobrir o pecado, chamando Urias de volta, né? E ele tenta criar uma estratégia para que talvez o filho seja de Urias, mas depois que a esposa se recusou, né, aí Davi ele coloca Urias numa posição bem vulnerável, que era na frente, na linha de frente, resultando na morte de Urias. Isso aí você pode também ver em 2 Samuel, no capítulo 11, a partir do verso 14. E aí, depois disso, o profeta Natan, Deus envia o profeta Natan para confrontar Davi. E nesse contexto, Natan ele conta uma parábola para Davi. E essa parábola é muito interessante porque Davi até fica nervoso com essa parábola, porque quando Natan conta isso, ele conta sobre um homem rico que roubou a única ovelha de um homem pobre. E aí Davi se indignou, se irou, e a palavra para Davi naquele momento era que ele era aquele homem rico que tinha roubado a ovelha do homem pobre. Então, você pode ver em 2 Samuel 11, 27, por exemplo, que diz que a ira do Senhor se acendeu fortemente contra Davi, e aí quando o profeta Natan ele vai repreender o Davi, ele sim se arrepende desse pecado, ele confessa esse pecado para Natan. E aí, Salmo 51 se dá nesse contexto aqui. Uma melodia, um salmo de Davi, que ele canta ou ele escreve nesse contexto. Então, eu quero que você siga comigo aqui, versículo após versículo. Eu vou expor e dar ênfase, talvez, em alguns versículos aqui a mais, uns a menos, mas para que a gente possa aprender mais da palavra de Deus hoje. Então, a gente pode separar, de certa forma, essa súplica aqui em 2 a 3 partes. Talvez em 3 partes seria até um pouco mais, faz mais sentido, que seria a súplica de Davi para o perdão dos seus pecados, depois a súplica de Davi pela santificação, e aí a gratidão que ele demonstra em prática, aqui falando sobre sacrifício agradável a Deus e demonstrando a sua dependência de Deus. Então, leia comigo novamente o versículo 1, versículo 2. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, e apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então, Davi começa orando por perdão, pedindo para que o Senhor se compadeça dele, pedindo para que o Senhor estenda a multidão das suas misericórdias. Então ele ora com muito fervor, ele clama pela multidão da misericórdia de Deus. Isso aqui já nos faz notar, meu irmão e minha irmã, que não colocando aqui tamanho de pecado, mas assim, para um grande pecador, e Davi entendendo que ele era realmente um homem pecador e se humilhando diante de Deus, ele não clama só pela misericórdia, mas ele faz a questão, a menção de dizer assim: Deus, eu preciso, né, e eu quero a multidão das misericórdias, fazendo assim essa menção de que o pecado que ele enxergava e de que a dependência que ele tinha do perdão do Senhor era tão grande que ele clama pela multidão das misericórdias de Deus. E aí aqui no verso 2, você vê que Davi usa um termo muito interessante, que é lava-me completamente. Ele pede pela misericórdia de Deus, pela grande misericórdia de Deus, por ele enxergar o seu grande pecado, por ele enxergar que aquilo que ele tinha cometido diante de Deus era uma atrocidade, não só diante dos homens, mas diante de Deus. Então,
no versículo 2 ele emprega aqui o termo lava-me, que em hebraico vai denotar também assim, e a gente pode entender como uma lavagem profunda, uma lavagem completa. Ou seja, a maneira que ele se via, a maneira que ele olhava para si, para o seu pecado, que no momento de contrição era tão grande, e era como se ele olhasse e realmente visse a mancha do seu pecado aqui. De tal modo que ele pediu para Deus lavar, limpar a mancha desse pecado, aquilo que ele tinha feito, que era derramar sangue, que era pecado diante de Deus, ele pede para que ele seja lavado. E de fato, meus irmãos, essa purificação, essa lavagem que Davi estava pedindo em relação à sua mancha do pecado, ele só poderia vir do próprio Deus. Ele não poderia vir de outros meios, de outros modos, ou como nós vamos ver aqui mais para o final, como um meio de sacrifício, algo relacionado a isso. Mas Davi sabia e entendia a sua dependência de Deus a tal ponto de clamar pela misericórdia de Deus e saber que só Deus poderia purificar ele dos seus pecados. É interessante aqui, meus irmãos, que frequentemente esse termo de lavar, ele é usado nas escrituras, né? Trazendo a compreensão de que o pecado ele realmente nos traz o entendimento de impureza, de poluição, ou seja, aquele que peca, ele é o impuro diante de Deus. Aquele que peca, ele está separado de Deus, porque Deus é santo, Deus é puro. Deus é sem mácula nenhuma, portanto, aquele que peca, ele está impuro e precisa de ser limpo, precisa ser lavado. E essa já é uma verdade aqui, meus irmãos, da palavra de Deus que a gente não pode nos esquecer. Olhando para esse texto aqui, já no início, isso já traz a memória, já traz o ensinamento de que nós devemos ah, iniciar sempre a nossa súplica diante de Deus, pedindo para que Deus venha com a sua misericórdia e nos lave de todo o pecado. Assim como nós cantamos nessa canção, aquele que nos faz alvos, brancos como a neve. É só Deus que pode realizar essa limpeza, essa purificação. Isso nós vemos aqui nos versículos a seguir, verso 3 aqui, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. E eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, na sequência aqui, Davi, ele implora, depois de implorar pela misericórdia de Deus, depois de pedir para que ele seja completamente limpo e purificado do seu pecado, ele ah, pede aqui e diz que ele conhece as suas transgressões. Ele sabia o motivo pelo qual Deus tinha ah, o exortado através do profeta Natan. Ele entendia que ele realmente tinha pecado contra Deus. E ele diz aqui: olha, eu conheço as minhas transgressões, eu sei dar nome aos meus pecados. Ou seja, ele conhecia muito bem o seu coração. E aí, por isso, nós podemos entender aqui que a oração dele não vinha só de uma dissimulação ou algo que ele queria até de repente esconder o coração dele para o profeta ou para o próprio Deus, afinal de contas ele era rei, ele poderia usar da sua autoridade para isso, mas não, ele expressa o verdadeiro amargor em saber que ele conhecia os pecados, ele conhecia o coração pecaminoso dele, ele já tinha feito essa sondagem no coração dele e exposto o desprazer divino do pecado. E, meus irmãos, à luz disso, nós podemos aprender aqui que isso acontece
com aqueles que buscam a reconciliação com Deus, ou aqueles que, na verdade, o Deus os atrai para se reconciliar. E de forma adequada, com humildade, reconhecendo o seu próprio pecado. Jamais, meus irmãos, nós podemos ter a certeza do perdão divino sem ter em nós, através da obra do Espírito Santo, a obra de Cristo, ter uma visão clara a respeito dos nossos pecados, dar nome aos nossos pecados. Então, Davi, ele tinha essa certeza de conhecimento, ele conhecia o seu próprio coração e os próprios pecados. Essa é uma das primeiras lições aqui que nós podemos retirar desse texto. Deus produz o arrependimento e nos dá essa visão clara e séria a respeito dos nossos pecados. E aí nós precisamos, meus irmãos, ter essa visão clara, essa clareza dentro dos nossos corações de que nós pecamos contra Deus. Que o pecado, assim como diz Davi, está sempre diante de mim. Afinal de contas, nós somos pecadores. Todos os homens pecaram. E quanto mais o homem se sente satisfeito com o pecado, mais esse homem provoca a justiça e a ira de Deus. E aqui, em contrapartida, eu quero usar um texto aqui do Novo Testamento que dá um senso diferente aqui, e é o mesmo coração, na verdade, do que o coração de Davi, que é uma parábola de Jesus que fala sobre o fariseu e aquele homem humilde, e eu vou ler aqui para que traga esse entendimento de que a gente precisa estar diante de Deus em humildade. No versículo 9 a 14 aqui do capítulo 18 de Lucas, diz assim: Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, pois por considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu ficou em pé e orava para si mesmo. Olha que interessante, ele orava para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé de longe, nem mesmo ousava levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Digo a vocês que quem desceu justificado para sua casa, digo a vocês que este, que é o publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo que se exalta será humilhado, e que se humilha será exaltado. Então, um exemplo aqui do Novo Testamento de uma parábola que cabe muito para que Davi estava expressando aqui a sua humildade diante de Deus. Não com o coração altivo, não com o coração, talvez, dos outros reis de outras nações pagãs, mas em verdadeira humildade diante de Deus, conhecendo e sabendo que o pecado dele estava diante dos olhos. Aí nós vemos o versículo 4 aqui, que Davi, ele diz: pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que era mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. É interessante, meus irmãos, notar que Davi, ele sempre aqui está direcionando a confissão dele a Deus. Por mais que nós podemos ler em 2 Samuel que ele diz, né, e confessa seu pecado para Davi, ele aqui está direcionando a sua confissão para Deus, sabendo que somente Deus poderia o perdoar, sabendo que ele estava, na verdade, sendo observado, os olhos de Deus estavam sobre ele. Ele sabia que o pecado que ele tinha cometido era mal aos olhos de Deus, assim como diz aqui nessa porção, nesse texto. E existe
também, meus irmãos, um forte entendimento aqui com o que Paulo diz em Romanos 3, do 3 ao 4, que também Paulo depois vai falar sobre que todos os homens pecaram, mas ele diz assim, em Romanos 3, 3 a 4. Então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito. E aí Paulo faz a menção desse, dessa porção de Salmo 51, para que seja justificado nas tuas palavras e venha vencer quando fores julgado. E veja a referência aqui que é cruzada ao que o salmista proclama e ao que Paulo fala a respeito da doutrina do pecado original, do pecado de todos os homens, aqueles que caíram, ou seja, todos estão destituídos da glória de Deus. Isso, meus irmãos, prova essa doutrina, que a justiça de Deus, ela é evidente mesmo nos pecados dos homens, e que a verdade de Deus, ela é evidente em contraste com a mentira do homem e com o pecado do homem. E aí o entendimento geral que nós podemos receber aqui dessa passagem consiste em que todo e qualquer pecado que os homens cometem é imputado inteira responsabilidade e jamais pode comprometer a justiça divina, porque Deus é justo no falar, puro no julgar. O pecado jamais compromete, meus irmãos, a justiça divina. Embora os homens, quando pecam, eles parecem que obscurecem a justiça divina, mas ela brilha, a justiça divina brilha e faz das trevas resplandecer a luz. Verso 5, Davi continua, o salmista continua dizendo: eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. E aí ele avança de um mero reconhecimento aqui do seu pecado, daquele pecado que ele cometeu naquele momento, naquela época. Transpassa isso e diz que, na verdade, ele nasceu em iniquidade. Que ele, em pecado, me concebeu a minha mãe. E a expressão aqui, ela nos diz que todos nós fomos criados em pecado desde o primeiro momento que nós nascemos, o homem pecou. E aqui a gente encontra o âmago da doutrina do pecado original e da depravação total do homem. E Davi recorre, ele não recorre só a algumas desculpas aqui, daquele pecado naquele momento, mas sim, ele traz a referência do pecado da vida dele e do pecado original, como forma de agravar também a sua culpa diante de Deus, de reconhecer que ele era culpado, não só por aquele pecado, mas sim porque ele nasceu em pecado. E essa passagem, meus irmãos, nos oferece um grande testemunho em favor dessa doutrina transmitida, pecado transmitido através de Adão, e nos ensina também como isso ocorre. E aí eu uso o exemplo dos pelagianos, que a fim de evitar que os mesmos, que eles considerem, né, fala que é um absurdo, eles tentam sustentar a ideia de que o homem não foi totalmente arruinado quando pecou, quando Adão pecou. Mas essa passagem, meus irmãos, ela diz o contrário daquilo que os outros pensam. Essa passagem diz que todos os homens pecaram, assim como Davi declara que, olha, em pecado me concebeu a minha mãe, eu já nasci em iniquidade. Ele não estava falando só da iniquidade a respeito do nascimento, mas sim do pecado original. E aí, como o pecado se transmite do pai, de pais para filhos? É uma pergunta que muitos fazem. Meus irmãos, é claro na palavra de Deus que em Adão, na sua queda, foi despojado da justiça original, que essa razão dele foi obscurecida, a vontade
foi pervertida e a corrupção foi total do homem. E aí Davi, depois de declarar essa origem do pecado, ele diz que Deus se agrada da verdade. Né? Veja aqui no verso 6: eis que te agradas da verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Essa é uma das lições que devemos retirar aqui também. É um exercício de saber que Deus, Ele é a verdade e que Deus se agrada da verdade. Não só de uma confissão da boca para fora, mas de uma confissão igual Davi, contrito de todo o coração. E que Ele conduz o homem ao arrependimento. Verso 7. Purifica-me com sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei alvo mais que a neve. Faz-me ouvir o júbilo de alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ele usa aqui esse exemplo do esopo, que era frequentemente usado, meus irmãos, em rituais de purificação na época de Levítico. E na aspersão do sangue também nas cerimônias de expiação. Era uma folha, umas pequenas folhas que eram usadas para aspergir água e sangue. Ou seja, quando Davi pede para que ele seja purificado com o sopro e ele sabe dessa garantia que ele vai ficar limpo, nós podemos entender que isso pode significar a purificação, a aspersão pelo sangue de Cristo Jesus. Ele usa essa metáfora para expressar o desejo de ser espiritualmente limpo, de ser purificado da mancha de todo o pecado que ele tinha cometido. Tudo pelo que Davi ora é para que Deus efetuasse de forma eficaz aqui essa purificação. E nós sabemos, meus irmãos, que a purificação eficaz, ela vem do sangue de Cristo derramado na cruz. Essa é a certeza que nós temos da purificação dos nossos pecados. É inquestionável, meus irmãos, que tão somente o sangue de Cristo é que devemos buscar pela purificação e expiação dos nossos pecados. É Cristo que é o justo e justificador, aquele que nos perdoa, aquele que nos lava de todo o pecado. E é isso que Cristo faz ao nos justificar. Também como a oração aqui de Davi, que ele pede para que Deus apague todas as suas iniquidades. E aí no verso 10, acompanhe comigo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires do teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. E nessa parte do Salmo, depois que Davi ele se entrega aqui em contrição, reconhece e diz que ele conhece as suas transgressões. Ele diz que nasceu em iniquidade. Somente também pede para que seja purificado do pecado, e agora ele pede para que Deus crie nele um coração puro e renove esse espírito inabalável. Aqui nós podemos ver a distinção também entre um pedido e outro, porque ele usa outros termos aqui. E quando ele usa esse termo cria, ele expressa, na verdade, nada mais e nada menos do que o milagre que só Deus pode efetuar no coração do homem. Enfaticamente, ele declara que o arrependimento aqui também é um dom de Deus. Porque é Deus que cria
no coração do homem esse coração puro. É Deus que renova dentro do homem esse espírito inabalável. Não é o homem por si, não é por meio de ritos ou outras coisas, mas Davi sabia que somente Deus podia criar esse novo coração nele, esse coração puro. E aqui, meus irmãos, nós vemos essa extraordinária natureza aqui do milagre onde Deus cria um coração puro no homem. Os versículos seguintes aqui, meus irmãos, eles expressam esse processo de santificação que Davi está passando aqui nesse momento e que também somos conduzidos a isso. Principalmente pelo fato de que Deus é Deus que faz tudo, Ele que renova, Ele que restitui a alegria da salvação, assim como Davi pede aqui, e é Deus que sustenta um espírito inabalável. Meus irmãos, quantos de nós precisamos ser renovados novamente, ter a alegria da salvação novamente em nossos corações? Quantos de nós precisamos novamente ser sustentados pela fé e pela palavra de Deus? Ter essa disposição renovada para servir a Deus. Afinal de contas, eu e você, meu irmão, nós não produzimos, não podemos produzir essa alegria que só Cristo pode nos dar. Só Deus pode nos dar a alegria da salvação. E é isso que nós aprendemos aqui. Nós podemos também clamar por isso. E aí nós chegamos na parte final desse salmo aqui, versículo 13 em diante. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus é minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. E é muito interessante que Deus, e que Davi, ele clama aqui, ele declara: Deus é o Deus da minha salvação. A gratidão aqui em saber que Deus ouviu sim a sua oração era também de se comprometer, a partir do momento que ele aprendeu sobre os seus pecados, aprendeu que Deus purifica e que só Deus cria um coração puro no homem, ele se compromete aqui em gratidão em ensinar os outros pecadores o caminho do Senhor. Olha que interessante. Aqueles que têm sido transformados pelo Evangelho e pela misericórdia de Deus, eles vão querer estender a mão para os pecadores e os conduzir também através do Evangelho aos pés da cruz. E ainda, Davi também depende de Deus aqui até para louvar. Porque ele pede: abre, Senhor, os meus lábios e minha boca manifestará o teu louvor. É Deus que abre a boca dos homens para louvar também. Verso 16: pois não te agradas de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. E essa declaração de Davi aqui, ela precisa ser levada muito em consideração, porque afinal de contas, como Davi pode ter dito que Deus não se agrada de sacrifícios e não tem prazer em holocaustos, se Deus tinha instituído que esse era o meio de purificação até então? Como pode Davi, né, ter recebido e ter sido, através dele, renovado a aliança no Antigo Testamento, e ele diz agora que Deus não se agrada de sacrifício? E é porque ele conhecia esses preceitos eternos de Deus e sabia que, na verdade, aquilo era só uma sombra da redenção que viria do Messias, que serviria como expiação por todos os pecados de forma eficaz e definitiva. Davi aqui ele não está desprezando o sacrifício.
mas sim ele mostra que esses sacrifícios são observados e até são observados por pessoas muitas vezes soberbas e arrogantes e que de maneira nenhuma são suficientes para a redenção. Portanto, meus irmãos, nós devemos depositar toda a nossa dependência em Cristo, aquele que, por definitivo, fez expiação pelos nossos pecados. E declarar dessa forma aqui que Davi declara: Deus não tem prazer nos sacrifícios, mas sim em um coração quebrantado. Davi mostra também que os sacrifícios não possuem tanta eficácia assim em receber esse favor divino, mas que quanto ter o coração quebrantado, ou seja, ter o coração regenerado, ter o coração inclinado, ele se torna agradável a Deus. O que podemos aprender, meus irmãos, aqui é, de maneira nenhuma, podemos nos apoiar em aquilo que nós achamos que é o arrependimento ou não, mas sim em Cristo Jesus. Não podemos nos apoiar em ritos, coisas materiais ou coisas que nos falam, mas sim no Evangelho de Cristo Jesus, na redenção, naquele que purifica os nossos pecados, naquele que pode aspergir o sangue. É que eu observo que Davi, mais uma vez, ele não está falando sobre uma condição de merecimento, afirmando que ele, até por ser rei, ele poderia tentar obter o perdão, mas ele era servo de Deus, estava em humilhação, dizendo que Deus, somente Deus poderia produzir isso nele e que agradável a Deus é um coração quebrantado, um espírito quebrantado e contrito diante de Deus. Pessoa que tem o espírito quebrantado, meus irmãos, é uma pessoa que se esvazia de toda vanglória, se esvazia de toda confiança em si mesmo, se esvazia de todo mérito e sabe que por ele mesmo, por si só, não consegue alcançar nada diante de Deus. O coração contrito anula, meus irmãos, essa ideia do mérito. E também anula essa tratativa com Deus com base no princípio de permuta. Né? Deus me dá o perdão se eu der alguma coisa para Ele. Isso é fé, meus irmãos, em Cristo Jesus, que é um sacrifício mais excelente nesse sentido, que é aquele que diz o salmista aqui, aquele que recebe o favor divino é o que tem coração quebrantado. Para finalizar, meus irmãos, eu quero trazer algumas aplicações desse texto aqui que jamais nós podemos obter a certeza do perdão divino sem ter primeiramente essa visão clara aqui que Davi teve dos seus próprios pecados. Isso é uma obra divina em abrir o coração, abrir os olhos do homem para olhar e ver essa condição de pecado. Usando o exemplo da, da irmã que falou que aquela criança, né, falava que não tinha pecado, mas desde criança nós pecamos, o homem peca, o homem é pecador, ele é inimigo de Deus, até que Deus abra os olhos dele, abra o coração dele para que seja aplicado o sangue de Cristo Jesus. Precisamos nos lembrar sempre também, meus irmãos, que ah, nascemos nesse pecado e que a grande obra da redenção vem de Cristo Jesus. E é sobre isso que esse salmo aqui fala e nos ensina. Precisamos afirmar e entender que o homem não nasceu bom, mas que todos nasceram em pecados, portanto, carecem de Deus e carecem desse arrependimento. Precisamos nos lembrar também que Deus ama a verdade no íntimo. E Ele se agrada de um coração verdadeiro. Para nós cristãos que já somos nascidos de novo, Deus se agrada daquele que se achega diante de Deus com um verdadeiro clamor e não com um coração dissimulado diante de Deus.
Também devemos ter essa postura de Davi e impedir que Deus crie também um coração puro. Deus renove ah, essa alegria da salvação em nós. E, meus irmãos, para aqueles aqui que estão cansados, sobrecarregados, se sentindo culpados pelo pecado que Cristo já levou na cruz, Deus pode renovar a alegria da salvação. Deus pode renovar e dar esse espírito inabalável novamente, disposto a servir a Deus, disposto a amar Deus e o adorar. Vamos nos lembrar que o sacrifício que Deus agrada, ele vem de um coração quebrantado, coração contrito, e não pelo nosso mérito, não pelos ritos, não por aquilo que por mérito nós queremos entregar a Deus, mas sim através de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, que Deus possa nessa manhã nos ensinar, nos aplicar essas verdades nos nossos corações. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos, vamos orar novamente. Senhor, nós, diante da tua palavra, pedimos, Senhor, que assim como Davi orou nesse salmo aqui, Senhor, depois de ter acontecido eventos de pecados na vida dele, Senhor, possamos olhar, Deus, para dentro de nós, entender que é só o Senhor que pode perdoar os nossos pecados, que só o Senhor que pode nos livrar e apagar as transgressões, que só o Senhor que pode aspergir, assim como o exemplo aqui do sopo, de nos purificar, é só através de Cristo Jesus que o Senhor nos purifica de todo pecado. Então, Senhor, que o Senhor aplique essa verdade nos nossos corações. Senhor, e caso haja, Senhor, alguém que o Senhor abra, Deus, os olhos, Senhor, para que possa olhar para dentro de si e encontrar essa verdade que é amarga e dolorosa do seu pecado, mas que também é preciosa em relação a entender que a salvação vem do Senhor, que o Senhor é o Deus da nossa salvação. Assim como Davi diz, Senhor, que o Senhor possa renovar, Deus, o nosso coração, criar em nós um coração puro, um espírito reto, inabalável. E, Senhor, que o Senhor nos ensine, Pai, que aquilo que é agradável ao Senhor é a verdade, aquilo que é agradável ao Senhor é um coração quebrantado e contrito diante do Senhor. Obrigado, Senhor, pela verdade da tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua grande misericórdia, pela multidão das tuas misericórdias, assim como diz, Senhor, nesse salmo. No nome de Jesus, Pai. Amém.